E aí, tudo bem? Chegou a hora de eu compartilhar o que eu achei da edição Clamp Premium Collection de X, publicada aqui no Brasil pela Panini. Bom, o foco dessa minha resenha vai ser basicamente comparando entre a edição brasileira, a edição japonesa e a edição mexicana. Inclusive, quero agradecer ao meu amigo Elias por ter me presenteado essa edição aqui. No quesito técnico, essa edição é muito semelhante à edição de Tokyo Babylon, também publicada pela Panini. O tipo da capa, da sobrecapa, o tipo do papel de dentro do mangá, a gramatura do papel, a gramatura das páginas coloridas. Então, nesse quesito mais técnico, eu não vou entrar muito em detalhe, porque eu já comentei bastante sobre esses aspectos na minha resenha de Tokyo Babylon. Então, as mesmas críticas que eu havia feito com relação, por exemplo, à gramatura das páginas coloridas, das páginas preto e branco, também se aplicam aqui no caso de X. Uma das coisas que eu mais estava curioso para saber era como que ia sair na impressão da versão brasileira esse símbolo dourado aqui no fundo. Cada capa tem no fundo uma arte diferente e todas elas são impressas com uma tinta especial que deixa o aspecto desse símbolo, dessa imagem dourada. Esse é o grande elemento em comum de todas as capas do X. Então eu estava muito curioso para saber como que isso ia traduzir na edição brasileira. E para minha felicidade, deu sim para perceber na edição brasileira esse efeito dourado que tem na capa. Ficou bem parecido com a edição japonesa. A edição japonesa, por ser um outro tipo de papel aqui na sobrecapa, tem um acabamento diferente, tem um efeito diferente, mas ambas têm aqui esse efeito de dourado, que é o grande, acredito que era a grande intenção que o Clamp queria fazer aqui, queria passar com essas capas do X no Clamp Premium Collection. Por outro lado, não posso dizer o mesmo para a edição mexicana. Na edição mexicana, esse efeito do dourado se perdeu completamente. Você tem sim a cor dourado, mas ele não tem esse efeito quando você olha ali sob a luz, dependendo de como você olha, perde muito isso. A edição brasileira, assim como no caso de Tokyo Babylon, é maior do que a edição japonesa. Então a gente vê aqui uma diferença razoável entre a japonesa e a brasileira. E a edição mexicana é um pouco menor do que a edição japonesa. Ou seja, a edição mexicana ela é relativamente menor do que a edição brasileira. Aqui de lado a gente consegue ver também a diferença entre as edições. A edição mexicana, como vocês podem ver, vem com esse cinturão aqui, que em japonês é chamado de obi. Entretanto, geralmente os obis permitem folhear o mangá. No caso do obi mexicano, ele é um cinturão todo fechado, o que faz com que você tenha que remover esse cinturão para poder manusear o mangá. A edição brasileira não vem com esse cinturão. Agora eu quero falar um pouco da impressão da capa. A cor da edição japonesa ela é a mais clara das três. Você consegue ver nitidamente os diferentes tons do uniforme do Kamui, do fundo. Então ele tem uma impressão mais nítida. Já as edições brasileira e mexicana, essa impressão ficou um pouco escuro. Então já não é tão possível ver ali essa diferença entre o fundo e o uniforme do Kamui. As cores estão um pouco mais escuras. E entre as duas, a brasileira é a mais escura. Repara o cabelo do Kamui que você nem consegue distinguir direito os fios, enquanto que na mexicana e na japonesa é mais fácil de distinguir. Gente, olha ainda a diferença das shinkens. Olha como na edição brasileira está muito escura comparada com a japonesa. Tem também uma diferença na visibilidade da ilustração da capa. A edição japonesa é onde a gente tem menos visibilidade. Isso é possível observar por esse corte na parte inferior. Na edição brasileira, a gente consegue ver um pouco mais da ilustração, porém, é na edição mexicana que dá para ver a maior parte da ilustração. Olha só a parte de baixo, como é possível ver muito mais da ilustração original. Então, apesar da edição mexicana ser menor em tamanho, em proporção, ela dá mais visibilidade para a ilustração de capa. Uma coisa que me agoniava muito na edição japonesa era o posicionamento do título X, que não estava alinhado com o centro da imagem de fundo. Olha isso aqui.
Como é que um diagramador aprovou uma coisa dessas? Me falem. Felizmente, isso foi corrigido tanto na edição brasileira quanto na mexicana. Vejam que o título X está bem alinhado com a imagem de fundo ali, com as duas asinhas, está centralizado. Quem tem toque agradece. Tem outras pequenas diferenças também, tanto na contracapa, né, então na disposição dos elementos, como também na lombada. Particularmente, eu prefiro a lombada da edição mexicana. A lombada da edição mexicana, que é essa daqui, ela é a mais parecida com a edição japonesa. A lombada da edição brasileira, da Panini, acabou modificando algumas coisas, moveu alguns elementos, colocou o Clamp Premium Collection diferente, né? A edição japonesa e a mexicana estão aqui em cima. Eu preferiria que tivesse feito a mesma coisa. Falando em lombada, fiquei bem decepcionado, porque quando você compara as lombadas do X e do Tokyo Babylon, também publicado pela Panini, da mesma série Clamp Premium Collection, você percebe que tem uma ligeira diferença entre elas. Reparem que o título da série Clamp Premium Collection está diferente no Tokyo Babylon e no X. Isso é um pouco decepcionante, porque isso é para ser uma coleção que tem a mesma identidade visual. Ainda há uma preocupação muito grande em relação a como é que vai ser essa edição Clamp Premium Collection quando a JBC publicar o Guerreiras Mágicas de Hearth e Holic. A gente, infelizmente, já teve uma leve diferença dentro da própria Panini. Sinceramente, não entendi por quê. De resto, estava tudo perfeito. A edição brasileira também vem com um marcador de página. Esse aqui é a frente e esse aqui é o verso. A edição mexicana também vem com marcador de página, mas ao invés de ser na vertical, ele é na horizontal. E o fundo dele é vermelho. O papel da edição mexicana é offset, diferente aqui do papel da edição brasileira. Assim como o Tokyo Babylon, ele é um papel mais amarelado, mais parecido com um papel de mangá. Eu particularmente prefiro o da edição brasileira. Bom, então, comparando aqui as três edições de Clamp Premium Collection, como é que fica essa comparação em relação às outras edições de X? A edição clássica, ela é super pequena, então ela acaba ficando ainda menor do que a edição mexicana. Apesar que é muito pouca diferença, olha só, é só um pouquinho menor do que a edição mexicana. A maior edição que eu já vi de compilado do X é sem dúvida essa edição 3 em 1 aqui da Viz, publicada nos Estados Unidos. Olha só o tamanho dela em comparação com as demais. Em relação à tradução, bom, ela também foi feita pelo Thiago Pérez, que é o mesmo tradutor do Tokyo Babylon, que é um amigo meu das antigas. E, no geral, também eu achei que foi uma boa tradução. Teve alguns momentos que eu achei que poderiam ser revisados. Só para citar um exemplo, tem essa cena aqui da Kotori, quando o Fuma vai sair e ele encontra o Kamui todo ferido. Essa conversa que a Kotori teve com o Fuma tá um pouco esquisita e eu pude confirmar isso tanto na versão mexicana quanto na versão norte-americana. Peguei só esse caso para exemplificar mesmo. Não tive tempo de fazer uma revisão mais aprofundada. Porém, essa questão não prejudica o entendimento geral da história e, num todo, a tradução funciona. Também senti falta de algumas notas, muito menos do que em Tokyo Babylon. Tem um caso aqui que a palavra katana, que significa espada em japonês, foi mantida dessa forma, não foi traduzida e também não foi inserida uma nota. Eu acho que é uma palavra que a maior parte das pessoas sabe o que significa, porém, a gente tem que pensar que tem pessoas que podem não saber. Eu, particularmente, preferia que fosse incluída uma nota na primeira vez que essa palavra aparecesse e depois pudesse usar ela sem problema algum. Bom, essas foram as minhas primeiras impressões. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado você a decidir se você compra ou não. Estou muito feliz que essa obra-prima aqui esteja novamente sendo publicada no nosso país. E eu tenho fé que um dia a gente vai ver o final dessa obra-prima aqui. Muito obrigado por ter assistido.